nossa meditação nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos é o primeiro de todos os evangelhos, né? Em questão de data. Nós vamos ler do verso de número 2 até o verso de número 6. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 2 ao 6. Os irmãos, assim como estão assentados mesmo, mas com muita reverência. Aqueles que têm a Bíblia, lendo na Bíblia. Aqueles que não têm, se aproxime de alguém que tem. Aqueles que não têm, ouça a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Também a você que está em casa, ouça a palavra do Senhor, o nosso Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Palavra e queremos que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está em nós, e que permite que assim possamos ouvir sempre e discernir a Sua voz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos viram, né, o convite para o culto de hoje, e o nosso tema, então será Natal. O convite que foi postado hoje, né, fazendo referência a esse período, né, do Advento, é da mesma cor da nossa igreja. Nossa igreja é azul. A Alziana também fez uma postagem no Facebook, né, que é bem próximo também desse convite que foi feito hoje para os irmãos, né? Essa é a nossa cor é azul, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Então será Natal. Natal, eu creio que não vai acontecer porque nós estamos acendendo uma vela dessa a cada domingo que antecede o Natal, né? Quando será então o Natal? Quando acontecerá o Natal? Quando é que chega o Natal, né? Certo homem, ele estava montando um presépio muito bonito, por sinal. E as pessoas que estavam observando aquela pessoa montar aquele presépio, chegaram para ele e disseram: bonito trabalho, qual o seu nome? Ele falou assim: o meu nome é aquilo que eu estou fazendo, né? Meu nome é aquilo que eu estou fazendo, né? E as pessoas: mas como assim? Ele disse: meu nome é Armando Nascimento de Jesus. Esse é o meu nome. O Natal precisa estar presente, né, no nosso cotidiano, precisa estar presente na nossa vida, precisa ser também o nosso nome. Não basta apenas, né, ser um evento como acontece na sociedade, no nosso dia a dia. E quando nós ouvimos falar a respeito de Natal, eu creio que a maioria dos irmãos, né, da preparação para o Natal, sempre se lembram, né, dos presentes, né? Se lembra desse velhinho gordinho que quer ocupar o lugar? Não tem nada contra os gordinhos, por favor, né? Mas é o que o velhinho é gordinho, Papai Noel, né? Ele também quer ocupar o lugar de Jesus, mas lembramos também dele porque ele está presente nas lojas, né? Nas portas das lojas, né? As luzes,
teatros, né, de Natal, cantatas, hinos natalinos, né? Festas na praça, festa lá em cima, na saída, no cruzeiro, né? Na saída da cidade, aqui na nossa cidade, né? Presépio. Aqueles que gostam de comer, lembram-se mais da ceia. Oba, tem ceia, né? Natal tem ceia, né? Pobre do Peru, né? Que morre na véspera da ceia, né? Mas tudo isso, amados irmãos, podem fazer referência e trazer lembrança, né? Desse período que nós passamos, que é o Natal, né? Mas ele não traz o verdadeiro significado da presença do Natal para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa família e muito menos para a vida da nossa sociedade, né? Porque o advento não pode ser simplesmente símbolos, né? E coisas, né? Porque o advento é composto para nós, e chamamos exatamente de advento, porque nós olhamos através da palavra do Senhor nosso Deus. E o Natal não é um evento, né? Ele é um marco de Deus na história da humanidade. Ele é um marco de Deus na história da humanidade. No nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? É um marco tão forte, tão poderoso na história, que ele zerou a história, né? E a partir disso, nós vamos contar antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é apenas esses significados que são colocados aí. É muito mais para nós. É Bíblia, é de Deus, é a redenção de toda a humanidade. E amados irmãos, ele está registrado na Bíblia de Gênesis. E todos os profetas falaram a respeito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No texto em que nós lemos, no qual nós vamos meditar, eu gostaria aqui, amados irmãos, de destacar sobre essa questão. Então será Natal. Quando é Natal? A partir do texto em que nós lemos. Lá no verso de número 3 e 4, né? Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo. Será Natal quando cremos que tudo está de conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus, e é cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. O verso de número 2: conforme está escrito na profecia de Isaías. Então será Natal quando todos nós abrimos os nossos olhos para observarmos que o nosso Natal não é o Natal que está acontecendo aí, não é o Natal de todas as pessoas, mas é o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são os sinais dos homens que trazem para nós a lembrança e a celebração do Natal, mas, amados irmãos, é o registro da palavra do Senhor nosso Deus, que o nosso Deus é o Deus que comanda a história, que tem o domínio da história, que escreve a história, que tem as rédeas da história nas suas mãos. E toda a Bíblia, de Gênesis aos profetas, fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Em Gênesis, aquele que pisaria a cabeça da serpente. No livro de Salmos, há relatos a respeito de Jesus. E os profetas também anunciaram a Jesus, o nascimento do Filho de Deus. E neste texto, amados irmãos, Marcos cita Isaías, mas aqui tem texto de dois profetas, né? Tem o texto do profeta Malaquias e também o texto do profeta Isaías, que se referiram ao precursor do nascimento de Jesus Cristo, a João Batista. Isto há 600 anos antes do nascimento de Jesus.
Então esses profetas tiveram essa atuação e anunciaram que viria aquele que seria o precursor, para que depois Jesus pudesse estar nascendo. Natal, então, para nós cristãos, não é um evento qualquer. É a celebração do cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus e o nascimento do precursor e o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, né? Vamos dizer que ele foi aquele que, como ele fala aqui a respeito dos caminhos, então ele foi o pavimentador da estrada que Deus já havia preparado, que Deus já havia aberto, e ele vem e pavimenta essa estrada para que Jesus pudesse nascer. E ele se torna então parte também do advento. Só que João Batista, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, ele não é também uma pessoa qualquer, né? Lá em Lucas 7:28, Jesus vos afirma que dentre os nascidos de mulher não há ser humano maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista é o mensageiro de Deus que prepara o caminho para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Natal não é um evento, mas é um marco de Deus na história da humanidade. Ele zerou a história. Isso faz a diferença, amados irmãos. É mais do que luzes, é mais do que promoções, é mais do que ceia, é mais do que esse advento que nós simplesmente acendemos essa luz. É a presença salvadora de Cristo Jesus entre nós. Então, aí eu creio que será Natal. Mas se não houver isso nos nossos corações e diante dos nossos olhos, certamente poderá ser um Natal, mas não o Natal de Cristo Jesus. Será Natal, amados irmãos, quando os corações dos homens forem tocados por Deus. Preste atenção. Não adianta tudo isso que está acontecendo e essa festa toda e ter lá na praça, eu não me lembro o que é o nome da comemoração que eles estão fazendo lá em cima. Alguém sabe me dizer? É praça? Alguém sabe me dizer? Alguém passou por lá? Vila? É a vila? Não basta ter a vila do Papai Noel, porque não haverá Natal se os homens não forem tocados por Deus. No verso de número 3, não é? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A profecia aqui, amados irmãos, para que aconteça o Natal, ela diz que o caminho tem que estar preparado. Precisa ser preparado esse caminho. E qual é esse caminho que o Natal pode acontecer? Não é o caminho que nós temos diante dos nossos olhos, não é um caminho imaginário, mas o caminho que o Senhor está falando aqui passa pela minha vida, passa pelo seu coração. É aí que está o caminho onde o Senhor quer passar, onde o Senhor quer nascer, onde o Senhor quer estar presente. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, a excelência da sua criação, o homem, o ser humano. Então o Natal não acontece fora. Natal acontece nos nossos corações, no coração do homem, quando ele é tocado pelo Senhor, o nosso Deus. Jesus veio para adornar as nossas vidas. Jesus veio para adornar a sua vida. Jesus veio para iluminar o seu coração e a sua mente. Não são as luzes.
resplandecem nas trevas aí fora e que anunciam o Natal. O que anuncia o Natal é Deus presente em cada um de nós, é Deus presente nas nossas vidas. E por isso é que o profeta diz: olha, prepare o caminho. Não adianta os eventos se o coração não estiver preparado. Não adianta, como nós lemos lá no profeta Isaías, não adianta o culto, não adianta as celebrações se os corações não estiverem derramados diante do Senhor, o nosso Deus. Se o nosso coração estiver distante do Senhor, se as nossas mentes estiverem distantes do nosso Deus, se os nossos gestos estiverem distantes do Senhor, nosso Deus, jamais será Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o caminho está torto, não existe Natal. Nós temos inclusive um cântico das crianças, né? Que havia um homenzinho torto que andava por um caminho torto, sua vida era torta. Não existe Natal. Mas um dia esse homenzinho torto, que andava pelo caminho torto, a Bíblia ele encontrou. E aí as crianças cantam que tudo que era torto, Jesus endireitou. A Camila está fazendo lá o gesto junto comigo, está cantando ali junto comigo, né? Porque é assim, só assim Jesus pode estar presente, só assim Jesus pode nascer e só assim pode existir Natal. Diz que o profeta veio para tirar, né, os lugares escabrosos, para que possa existir Natal. O que é lugar escabroso? Não é algo estranho, né? A palavra é feia, né? Parece até um palavrão, né? Mas é simplesmente para significar o que está fora do lugar. Simplesmente para significar o que está fora do lugar. Porque tem algumas coisas que às vezes estão fora do lugar. Às vezes na nossa vida tem algumas coisas que ficam fora do lugar delas, como cristãos que somos, como servos de Deus que somos. E o profeta diz: olha, preparai o caminho. Nós temos 4 domingos para preparar o caminho para que seja uma celebração onde os céus visite a terra, como aconteceu, e a glória de Deus inunde as nossas vidas, e Jesus Cristo esteja presente e encontre lugar nos nossos corações. Como está a sua vida? Está tudo no lugar? Seu coração? Está tudo no lugar, né? O que é que move a sua vida, os seus sentimentos, os seus desejos? É o dinheiro? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É o dinheiro que tem te movido ultimamente? Não importa se você tem pouco ou se você tem muito. Tem pessoas que têm muito pouco e são movidas tão somente pela preocupação com o dinheiro. O que está fora do lugar na sua vida? É a sua devocional? É a sua comunhão com Deus? É a sua intimidade com Deus? É a leitura da palavra? Ah, pastor, eu não estou conseguindo mais ler a palavra, eu não tenho tido mais aquele tempo de comunhão, eu não tenho tido mais aquele tempo de oração. É que a vida está muito corrida para mim? É isso que está fora do lugar na sua vida? Ou quem sabe se seja a sua família? Que você esteja distante de Deus, porque você está distante da sua família, e você não tem harmonia na sua família, e você não tem comunhão dentro da sua família, e você não tem paz dentro do seu lar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você, e que esteja escabroso aí na sua vida, esteja fora do lugar, do centro da vontade de Deus. Será que nós vamos celebrar o Natal? Ou será que o seu problema é na vida financeira? Sua vida financeira, pastor, minha vida financeira está completamente em desordem. Estou com a vida bagunçada, financeiramente falando.
Sei como que isso aconteceu. Mas dá para pôr em ordem. É disso que o Senhor está falando também para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é preciso, em primeiro lugar, o reino de Deus. O Senhor vai cuidar. Vai ter Natal. Pode não ter festa, pode não ter luzes, pode não ter ceia, pode ser um Natal tão somente de cânticos de louvores e adoração, mas haverá Natal, porque existe controle e porque Deus tem estado em primeiro lugar. Ou está escabrosa a sua vida no que diz respeito aos seus sentimentos, no relacionamento dentro de casa, no relacionamento na igreja, no relacionamento no trabalho. Tudo parece muito difícil, tudo parece fora do lugar, nada dá certo para você. O profeta está dizendo: olha, põe tudo no lugar. Endireita as coisas na sua vida que estão tortas. Porque se continuar desse jeito, não vai haver o verdadeiro Natal na sua vida. Porque naquele tempo o profeta dizendo: endireitem o caminho, né? Prepare o caminho, arrependei-vos. E onde é que Jesus nasceu? Uma manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Terceiro lugar, será Natal quando houver arrependimento e os pecados forem redimidos. O verso de número 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. O arrependimento, amados irmãos, é a porta de entrada, é aquilo que é necessário para você se ingressar no reino de Deus. Sexta-feira à noite, nós fomos procurados aqui na porta por um rapaz. Ele disse: pastor, eu preciso fazer que o senhor faça uma oração por mim de reconciliação, de arrependimento, porque eu preciso de mudança na minha vida. É exatamente isso. É exatamente isso que precisa acontecer. Eu preciso reconhecer que eu estou errado, que eu sou um pecador, me arrepender dos meus pecados, para que eu possa ingressar no reino de Deus. Todas as vezes quando eu falo de Jesus para alguém e que a pessoa aceita Jesus, e eu faço a oração de entrega da vida dele para Jesus, uma das primeiras coisas é essa: arrepender-se dos seus pecados. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Se não houver arrependimento, não existe nome escrito no livro da vida. Se não houver arrependimento, não existe participação no reino de Deus. Você pode crer na Bíblia. Pastor, eu creio na Bíblia. Ah, tá bom, então, olha, o diabo também crê. Crê e estremece diante da Bíblia. Quando Jesus chegou diante daquele endemoniado que estava em Gadara, na planície de Gadara, ele disse: Senhor, o que o Senhor veio fazer aqui? Por que o Senhor veio tirar o meu sossego? Ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. Você pode conhecer a Bíblia, porque ele conhece muito mais do que você, muito mais do que qualquer teólogo. Ele conhece. Me lembro de uma experiência assim, quando
pessoa, né? Hoje ele é pastor, mas no início do seu ministério, né? Ele foi chamado que tinha uma pessoa que estava endemoniada dentro da casa, e ele falou assim: agora como é que eu vou? Como é que eu entro? E ele disse: eu vou entrar recitando uns salmos, e eu vou entrar recitando o Senhor é o meu pastor. E ele entrou recitando o Senhor é o meu pastor, e o diabo completou lá: e nada me faltará. E falou: que agora? Ele conhece a palavra, sim. Você pode até ser líder na igreja, mas se não houver esse arrependimento, esse reconhecimento do pecado, não há presença viva no reino de Deus. Não haverá um Natal de verdade na nossa vida. Nós precisamos entender o que é o Evangelho para nós, amados. O livro do Antigo Testamento se chama Torá. E sabe o que é a Torá? A Torá é o livro das leis. É o livro das leis. Então nós precisamos entender, né, que nós o crivo da lei. Vamos passar pelo crivo da lei. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a lei do Senhor. E nós somos colocados diante dela constantemente. Há pecado? Precisa haver arrependimento para que haja remissão. O arrependimento, né, é você dar as costas para o pecado, é você abandonar o pecado e tomar o rumo da palavra do Senhor, o nosso Deus. É deixar as práticas do mal e praticar o bem. É deixar as práticas da injustiça para praticar a justiça. Por que é que nós vemos hoje essa batalha grande, né, nas questões políticas hoje? Porque o povo está acostumado, com muito dinheiro, e hoje tem pouco dinheiro na política, está todo mundo desesperado, né? Por que motivo? Todo mundo quer o dinheiro, não importa o que está acontecendo. Não importa a necessidade das pessoas. Não importa que as pessoas estejam perecendo. Não é fácil você deixar o pecado, você se arrepender e abandonar o pecado. Mas o profeta está dizendo aqui, né, olha, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O jovem rico, ele praticava tudo. Que bênção! Mas quando chegou no momento de deixar o coração que era apegado ao dinheiro, não, Senhor, não, Senhor, isso não. Judas, quando chegou no momento dele se arrepender, Judas se encheu de remorso e não conseguiu se arrepender. Por quê? O arrependimento nos leva à humilhação, nos leva a nos colocar de joelhos. E o remorso não. O remorso, você fica com aquilo guardado ali dentro do seu coração e diga: não, eu já perdoei, está tudo bem, eu já perdoei. Mas se sente um ódio ali dentro. Você tem um remorso tão grande daquela pessoa, que Judas não conseguiu sobreviver com aquilo e ele tirou a sua própria vida. Não tirou a vida de Jesus, porque Jesus já tinha sido morto, então ele tirou a sua própria vida. O arrependimento, amados irmãos, nos leva a nos colocar aos pés de Cristo Jesus. Veja o que Zaqueu fez: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, Jesus. E se eu roubei alguém, eu vou pagar quadruplicadamente. Os pecados só podem ser perdoados se houver arrependimento. E se não houver arrependimento, não existe perdão de pecados, amados irmãos. E Paulo diz: todos pecaram. Não adianta você dizer: não, porque não existe pecadinho nem pecadão.
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3, de 10 a 18, né? Não há um justo sequer, Paulo diz. Não tem. É necessário que haja arrependimento para remissão dos pecados, para que os pecados sejam retirados. Isso precisa acontecer comigo, isso precisa acontecer com você, isso precisa acontecer com todos nós. E eu colocaria isso aqui rapidamente, né, em 3 áreas da nossa vida. Primeiro, conosco mesmo. Nós precisamos de nos perdoar e pedir perdão para Deus, porque Salmo 32 diz, ó, se não houver pedido de perdão, você vai ficar carregando fardo. E o salmista vai dizer, enquanto eu calei, envelheceram o quê? Os meus ossos. Não é uma feridinha que sai aqui, assim na pele, não. Lá dentro dos ossos. Se não houver arrependimento, os ossos apodrecem. Se não houver arrependimento, os ossos doem. O salmista está dizendo. Em outro sentido, perdão também para com o seu irmão, para com o seu próximo. Não sei o que ele te fez, não estou preocupado também o que ele te fez. Eu só quero dizer que você deve liberar perdão para ele. Ah, pastor, mas é muito sério, foi muito grave. O Senhor não está querendo saber com você, se você é servo, o que aconteceu. Não importa. Se a Ana se sentiu ofendida, né, por alguma coisa, e olha, doeu muito isso. O Senhor está dizendo, Ana, perdoa. O Senhor diz lá em Mateus 5, 23 e 24, se você vier trazer a sua oferta, olha só, se você vier trazer a sua oferta, se você vier trazer o seu dinheiro, se você vier trazer o seu dízimo, se você vier trazer a sua contribuição na igreja, e você tiver alguma coisa contra o seu irmão, o Senhor está dizendo, ó, vai lá e se reconcilia com o teu irmão, depois vem e traz a sua oferta. Sabe por quê? Porque senão a sua oferta não é uma oferta abençoada. Não é uma oferta abençoada para a casa do Senhor, o nosso Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Perdoar a si, perdoar o nosso irmão, independente do que seja, qual a circunstância, porque senão você está impedido de contribuir, e está impedido de receber perdão também no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não perdoa. Jesus está dizendo, olha, é recíproco esse negócio do perdão aí. E, amados irmãos, assim como Isaías disse que o pecado nos separa de Deus, ele também disse que nós somos lavados e os nossos pecados se tornam mais alvos do que a neve, e ele nos reconcilia. E o salmista lá no Salmo de número 103, versículo 12, ele diz que Deus nos afasta de nós os nossos pecados. Ele diz lá que assim como está distante o ocidente do oriente, assim o Senhor coloca longe de nós os nossos pecados. Para quê? Para que ninguém possa tentar nos acusar. Se você pediu perdão, se você se arrependeu, os teus pecados estão perdoados para sempre. O diabo não pode dizer, oh, mas aquele pecado seu, eu já confessei. Agora, se você não confessou, ele vai continuar dizendo. Se você não se arrependeu, ele vai continuar te lembrando o tempo todo, né? Por quê? Porque você não confessou. Mas se você confessou, está distante de você, assim como diz o Oriente do Ocidente. E para concluir, amados irmãos, será Natal se, versículo 5, saíam ter com ele toda a província de Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessaram os seus pecados e eram batizados. Haverá sim Natal, não é? Se também nós saímos do nosso comodismo, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Como nós estamos acomodados a esse tempo de pandemia, né? Como nós estamos acomodados nesse tempo em que disseram para nós, olha, fica lá em casa, né? Permaneça lá na sua casa, né? Fique tranquilo lá na sua casa. E nós acabamos nos acostumando com essa questão do fique em casa, né? Mantenha o distanciamento, né? Nós acabamos nos acostumando com o distanciamento e nos esquecemos de quão gostoso e quão bom é um abraço.
E como é importante um abraço. E como faz bem um abraço. E como um abraço cura as pessoas que convivem conosco. Precisamos, amados irmãos, sair, né, desse comodismo em que nós estamos, onde nós fazemos as coisas do Senhor sem ter que sair e ir ao encontro dEle, sem investir mais de nós no Senhor, sem ceder mais de nós para o Senhor, sem doar mais de nós para o Senhor. Pergunto aos adolescentes, por que os adolescentes não vão? Os adolescentes sentem muito sono, né? Por que o idoso pode participar? Porque também ele está cansado. E por que o jovem não pode participar? O jovem, né, de meia idade? Porque ele não tem tempo. E nos acomodamos a essa situação. Para que haja Natal, é necessário que saiamos desse comodismo em que nós nos encontramos. Vamos celebrar o Natal no seu verdadeiro significado? Então é necessário que ele seja e esteja aqui, da palavra do Senhor nosso Deus, e crendo que é uma profecia que está se cumprindo, que é o Deus que desceu a sua glória e veio nos visitar. E nós vamos fazer não porque nós estamos acostumados ao nosso culto de Natal, não. É porque tem um fogo que arde aqui dentro do meu coração. E que Jesus Cristo entregou a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. E é porque eu amo com um amor eterno como Ele me amou. E eu quero que Ele seja exaltado e glorificado. E eu vou cantar glórias e aleluia para Ele nesse período, porque Ele é o meu único e suficiente Salvador. Vai haver Natal porque eu me arrependi de todos os meus pecados, e eu me reconciliei comigo mesmo, e eu me reconciliei com os meus irmãos, e eu me reconciliei com Deus, e os meus pecados estão distantes de mim, como o Ocidente se distancia do Oriente. Eles não conseguem mais me alcançar, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não vivo mais uma vida acomodada, mas eu procuro sempre está buscando ao Senhor em primeiro lugar, servindo ao Senhor em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar, e querendo sempre mais e mais do Senhor. Muito bonito o cântico, né? Mais de ti, mas eu quero saber quanto é que você tem dado no seu dia a dia para o Senhor. Se você fizesse um cálculo hoje, quando você cantou aqui, eu não sei quantos cantaram esse louvor, e disseram mais de ti, Senhor, mais de ti. Mas aí o Senhor fala assim, mas onde é que eu vou? Você não tem tempo. Onde é que eu vou na sua vida? Mais de ti, onde? Onde que você quer mais? Não tem onde eu ir, não tem onde eu chegar, porque não tem mais espaço na sua vida. Você ocupa com o seu trabalho, você ocupa com a sua família, você preocupa com a sua formação, você preocupa com os seus estudos, você se preocupa com a sua empresa, você se preocupa com os seus negócios, você preocupa com o seu trabalho, você preocupa com a sua família, você preocupa com tanta coisa que não tem lugar. Natal só irá acontecer se as profecias e se a palavra de Deus for poderosa nas nossas vidas. Amém? Feche teus olhos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra fala, Senhor, aos nossos corações. E nós não queremos, Senhor Deus, que seja, ó Deus, mais um ano que se passe, ó Deus, em nossas vidas, de uma celebração, de um Natal, ó Pai, tão somente de símbolos. Mas nós queremos, Pai, que seja esse Natal, o Natal do cumprimento das profecias da Sua palavra.
O Natal, Senhor meu Deus, da Tua lei, que vem, Senhor meu Deus, ao nosso encontro e nos leva à confissão dos nossos pecados, e nos leva, Senhor meu Deus, à renovação dos nossos votos, e nos leva, ó Deus, a nos despir na Tua presença, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, no buscar a Tua presença, procurar, ó Deus, a comunhão com os nossos irmãos, estabelecer, ó Deus, a comunhão com os nossos irmãos, romper, Senhor, com todas as obras do inimigo na nossa vida, Senhor, e consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor, e sair do nosso comodismo, ir, ó Deus, ao seu encontro, Pai, e dizer que nós queremos muito mais do Senhor na nossa vida, porque nós queremos que o Natal de Cristo Jesus esteja presente na vida de cada um de nós em particular, Senhor, na vida, Senhor, meu Deus, de cada família, Senhor, na vida, ó Deus, da igreja, Senhor, e na vida, ó Deus, de toda essa sociedade, Senhor, onde, ó Deus, vai ser desfeita, Senhor, meu Deus, a vila do Papai Noel, Senhor, e será instituído, Senhor, meu Deus, o lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é glorificado e onde o Senhor está em primeiro lugar, porque esse é o Natal que nós queremos, o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Amém, 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 Jesus, amém, Senhor, amém.